Só um minutinho, Marcília, deixa eu só acrescentar, porque tem essa informação também, conversa com o que estamos discutindo. O ministro Edson Fachin arquivou o pedido que pedia a suspeição do ministro Dias Toffoli no caso do Master. O processo questionava a atuação do ministro após relatório da Polícia Federal citar possíveis relações entre Dias Toffoli e o banqueiro Daniel Vorcaro. Com o arquivamento, Toffoli não foi declarado suspeito e pode participar de julgamentos ligados ao caso. A decisão foi tomada após entendimento entre ministros do Supremo e ocorreu depois que Toffoli deixou a relatoria da investigação sobre o Master. Outros pedidos de suspeição ainda estão sob análise da Procuradoria-Geral da República, enquanto tramitam no Senado solicitações de impeachment contra o ministro. Marcília, esse também é outro tema um pouco difícil de entender, mas você sempre explica com muita clareza aqui para a nossa audiência. Na verdade, nem foi uma ação proposta, porque essa arguição de suspeição ela foi proposta pelo ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, depois que Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, foi até lá com aquele relatório de 200 páginas, apresentou algumas provas, diálogos entre Vorcaro e Toffoli, e aí chegou-se à conclusão de que poderia ser apresentada uma arguição de suspeição do ministro Dias Toffoli. Isso foi levado para discussão naquela reunião secreta entre os 10 ministros, que acabou resultando no afastamento do ministro Dias Toffoli. Então, na verdade, é mais um procedimento aqui técnico, operacional de arquivamento desse pedido? Na verdade, não houve esse pedido, Então, a Polícia Federal apresentou essas 200 folhas de apurações contra o Toffoli. O que eles fizeram com isso? Nada. Eles fizeram aquela reunião secreta, a que tivemos acesso, porque foi vazada, ou parcialmente vazada, na imprensa, e tiraram o Toffoli. Como eles tiraram o Toffoli, antes disso o Fachin tinha inventado, porque ninguém tinha pedido, mas ele tinha inventado um incidente que era essa arguição de suspeição, que é justamente para julgar se o ministro está apto ou não para seguir no caso, se ele é suspeito ou não, suspeição, impedimento, enfim, que são condições para que ele fique à frente do caso, se ele tem interesse na causa, se ele é parente de alguém, enfim, essas condições de suspeição e impedimento. Então, o Fachin criou esse incidente a partir daquilo que a Polícia Federal entregou para ele, Fachin. Como eles tiraram naquela reunião secreta o Toffoli do caso, o que o Fachin disse bom, já está resolvido, o pedido, portanto, está prejudicado e arquivou. Só que, e aí entra o ponto, aqui vem a pegadinha da história. O Fachin, ele arquiva o pedido de suspeição, mas vai a reboque as tais 200 páginas que não estavam falando de suspeição. Essas páginas, essas 200 páginas de apurações da Polícia Federal, tinha ali os 10 encontros mencionados entre Toffoli e Vorcaro, tinha ali as relações, vamos dizer assim, do Master com escritórios de advocacia, de escritórios de advocacia com a tal da Meredith eventualmente com ministros, tinha ali o que a Polícia Federal na semana passada começou a levantar como uma possível eventual acusação até de corrupção passiva em relação ao ministro Toffoli. Corrupção passiva, vamos aqui para quem saindo do juridiquês, é suborno, é propina, isso é corrupção passiva. Tudo isso estava nesse relatório de 200 páginas contra o Toffoli. E aí o Fachin pegou e soterrou tudo. Aí você diz assim, bom, mas a Polícia Federal não pode seguir investigando apesar disso? Pode, mas a pegadinha me parece ser essa. Em algum momento que a Polícia Federal avançar, pode ser que esses ministros que se reúnem secretamente quando bem entendem, contra o nosso interesse, digam assim, opa, já está tudo arquivado, essas investigações a gente já resolveu lá atrás. Juridicamente seria um absurdo, mas politicamente seria muito conveniente que eles não quisessem, ao expor o colega Toffoli, expor a toda a corte, expor aos ministros todos. Então, Paula, eu só receio, isso é uma questão procedimental. Ele pegou o pedido de suspeição e arquivou. Até aí, beleza, isso não tem nenhuma importância. Mas, como ele pegou e arquivou junto o relatório da Polícia Federal, eu receio que isso possa ter consequências
políticas. E como foi o relatório que ensejou esse pedido de arguição de suspeição, ele enterrou a reboque. Enterrou junto. Enterrou junto. E aí pode ser que haja uma alegação futura, olha, tem de ser um fato novo, porque aquele relatório já foi enterrado. Esses fatos já estão arquivados. Pode ser uma pegadinha contra nós, portanto. Porque até naquela nota pública que os 10 assinaram, ali já estava, né? Expressam neste ato apoio pessoal a Dias Toffoli, respeitando a dignidade, bem como a inexistência de suspeição e impedimento. Ali eles já tinham declarado que não havia suspeição. Exatamente, e mais, naquele momento também. E um dos que prestou apoio ao Toffoli naquela reunião secreta foi o Mendonça, que agora é o relator do Master. E naquele momento eles avaliaram essas 200 páginas, inclusive o Dino, salvo engano, chegou a chamar aquilo de lixo jurídico. Então pode ser que o tal do lixo jurídico, que nos interessa e muito, porque não tem nada de lixo e nem é jurídico, é policial. Aquilo é antes de jurídico, é policial que está lá, né? Pode ser que eles queiram, com esse arquivamento, esconder das vistas de nós todos. E a gente lembra, Cauti, que o ministro Dias Toffoli integra a segunda turma do Supremo, na qual faz parte o ministro André Mendonça, que hoje é relator do caso Master. Se houver algum caso ali, alguma decisão levada para a segunda turma, o ministro Dias Toffoli, como não foi declarado impedido ou suspeito, ele pode participar do julgamento do caso do Master. Ou seja, como se não bastasse a blindagem que estão fazendo do Toffoli, colocando basicamente tudo sob sigilo, continuando mantendo tudo que já estava sob sigilo, e dizendo que tudo aquilo que ele fez estava certo, que não há suspeição, que é uma honra ter ele no Supremo, mesmo assim, vamos retirá-lo lá da relatoria. Como se não fosse suficiente essa blindagem, agora estou usando essa liturgia também para fazer um escudo contra qualquer tipo de possível ação contra o Toffoli. Se for confirmado que Dias Toffoli levou 35 milhões de reais do Banco Master vendendo uma porcentagem do resort de luxo lá, e ele não declarou isso quando ele recebeu o processo do Banco Master como relator, a solução é uma só: ele deve sofrer impeachment. Simples assim. Ele não é mais digno de permanecer no cargo, um cargo tão importante, que lhe foi entregue há mais de 15 anos atrás pelo Lula, né? Depois que ele foi advogado do PT e procurador-geral da República no segundo governo Lula. Não é aceitável que um ministro do Supremo Tribunal Federal não se declare impedido, mesmo sabendo que ele vendeu e recebeu milhões de reais do mesmo banco a qual ele é relator da investigação no Supremo. E nessa relatoria, ele declara sigilo absoluto no caso, ninguém pode saber absolutamente nada. Ele toma decisões que atrapalharam o Banco Central para tentar reverter a liquidação do Banco Master. Ele tenta colocar também o Banco Central em uma situação desconfortável. Ele tenta constranger o Banco Central, inventando uma cariação. No último dia útil do ano, ele atrapalha a Polícia Federal para fazer investigações e depois se descobre que ele recebeu 35 milhões, porque a Polícia Federal pegou isso no telefone do Vorcaro. Então é óbvio que a única solução digna do país, se queremos restabelecer um mínimo de credibilidade no Supremo Tribunal Federal, é impeachment. É o impeachment de Dias Toffoli. Não é aceitável que o ministro que se comportou dessa forma continue integrando a Corte Suprema. Agora, isso obviamente é algo que o Senado deveria levar adiante. O presidente do Senado, Alcolumbre, já demonstrou que não tem a mínima intenção de fazer isso, até porque aparentemente a sua família também está envolvida com esse escândalo e, portanto, continuar essa corrosão progressiva da credibilidade de instituições tão importantes como o Supremo Tribunal Federal, como o Senado da República, e depois se perguntam por que os brasileiros não têm mais o mínimo respeito para as figuras que representam o topo das instituições brasileiras. Porque o comportamento é esse. Não acontece nada e, na melhor das hipóteses, ele faz parte da turma que vai julgá-lo. Se isso não é ridículo, francamente, não sei o que é, né?